Fala, meus animados e animadas! Toda animação que realmente funciona, ela começa em duas coisas muito importantes: poses claras e um bom controle de espaçamento entre os desenhos. Eu sou Raul Vanucci, animador e professor de animação 2D, e eu te ajudo a se tornar um animador júnior em 90 dias, mesmo que você esteja se sentindo travado nas suas animações. E hoje você vai entender como poses extremas e o espaçamento influenciam diretamente no timing da sua animação. É aqui que muita gente começa a destravar de vez a animação, porque quando você entende como distribuir os desenhos no tempo, você passa a controlar ritmo, a aceleração e a intenção do seu movimento. Dominando isso, as suas animações elas deixam de parecer mecânicas e começam a ter vida de verdade. Então, vamos para o tema de hoje: como o spacing altera o timing da sua animação. O que eu quero trazer aqui para você é um entendimento bem primário, tá? Vamos falar do extremo na animação. O que são extremos? Então eu vou lá para a página 48 do livro do Richard Williams, eu estou aqui com ele do meu lado, e ele traz num exercício mais básico que existe, que é a bolinha, o conceito de extremo. Então vamos lá. A partir do momento que eu venho aqui na minha câmera, então eu estou com a câmera aqui do programa aberto, no caso do Tumbum aqui eu tenho uma nodezinha preparada para desenhar, e eu vou fazer um desenho aqui no frame 1. Então, com a agulha da timeline ali no frame 1, eu venho simplesmente aqui na câmera e faço um desenho. Então, deixa eu aquecer a minha musculatura aqui para a gente fazer esse exercício. Então, não precisa ser uma bolinha perfeita, tá? É só para entender a dinâmica da coisa aqui. Então, uma vez que eu desenhei essa bolinha aqui nesse lugar, eu fiz um registro desse desenho no espaço. No tempo ainda não, porque eu estou desenhando apenas no frame 1. Então não tem movimento, isso aqui é apenas um registro. Eu estou incomodado com o nível de tortura dela. Beleza, melhorou. Então essa bolinha ela foi desenhada nesse lugar do espaço, tá? Então o que eu tenho aqui? Uma bolinha. Né? Precisa escrever que é uma bolinha, senão quem entrar na live agora aqui não vai saber que eu desenhei uma bolinha, né? E ela foi desenhada em um lugar no espaço. Uma boa animação, ela não acontece por acaso, ela é construída. É esse tipo de construção que os estúdios esperam quando contratam um animador. E é exatamente isso que eu quero trazer para você aqui no canal. Por isso, além desse exercício que você está aprendendo agora, eu preparei um evento onde eu aprofundo esse processo com prática, direcionamento e exercícios pensados para te levar ao nível que o mercado realmente busca. O link para participar do evento está aqui na descrição. E se você quer continuar evoluindo como animador no dia a dia, segue o canal e me acompanha também lá no Instagram. Lá eu compartilho exercícios, práticas e conteúdos que fazem você evoluir constantemente como animador. Não só assistir, mas evoluir de verdade. Uma vez que eu vou lá para o frame 5, assim como está no exemplo do Richard Williams, vou ligar aqui o OneSkin para ajudar-me a ver o frame anterior. Uma vez que eu vou aqui em outro lugar do espaço e desenho outra bolinha, o que eu criei? Eu criei um segundo extremo na minha animação. E eu já vou explicar para vocês detalhadamente o que é isso, tá? Então, de novo, é mais uma vez a bolinha se deslocando em um novo lugar no espaço. Tá? Ó. Ela viajou, né? Ela saiu daqui, ela veio parar aqui. Então, deixa eu ligar o Niskin aqui de novo. A bolinha, ela começa em um lugar no espaço e ela se desloca para um novo lugar no espaço. E quantos frames eu utilizei para fazer esse deslocamento? 5 frames. Né? Então, essa primeira pose aqui, eu posso chamar de A, e ela está desenhada no frame 1. Né? Deixa eu só fazer uma marcação aqui do lado, frame 1. E essa segunda pose aqui, eu vou chamar de B, e ela está desenhada no frame 5. Beleza. Vamos falar de espaço primeiro,
E aí depois a gente fala de tempo, tá? Ela saiu desse ponto A. Eu vou limpar agora essas explicações e vou deixar só o número do frame e o nome da pose. Essas poses na animação são consideradas extremos. E por que se chama extremo? Porque é a extremidade do arco do movimento. Eu preciso colocar dessa forma para não haver confusão, porque extremo não necessariamente é a extremidade. Então, extremo não é extremidade. O que é extremidade? Se eu tenho um fio de barbante, esse ponto aqui é a extremidade A e esse ponto aqui é a extremidade B, certo? Reajam aí para mim se até aqui tá tudo certo. Ou se alguém até agora ficou confuso com o que eu trouxe. Se para vocês tiverem tudo certo, só coloquem uma reação. Beleza. Joinha, palminha. Maravilha. Então vamos lá. Extremo não necessariamente é extremidade, mas também é, tá? Também é. Por quê? Porque toda vez que eu vou deslocar um objeto de um lugar para o outro, eu preciso determinar os extremos do movimento. Essa é a animação pose to pose. Né? Eu saio dessa pose A e eu me desloco até a pose B. Ou seja, não haverá nenhum desenho, nem para cima, nem para trás. Depois que eu chegar no frame B, não haverá nenhum outro depois desse, nenhum outro desenho além desse aqui. Então, A e B são extremos. Beleza. Só que agora eu vou completar aqui no meio com intervalos para fazer esse deslocamento de uma forma mais fluida. Por quê? Se eu só apertar o play aqui, deixa eu tirar essas setas. Se eu só apertar o play aqui, ó, ela vai piscar de um lugar para o outro. E por mais que eu aumente a exposição aqui, ó, olha só, deixa eu pôr o stop aqui. Isso aqui não tem fluidez nenhuma. Isso aqui não traz para a gente ilusão de movimento. A animação é ilusão de vida. A animação é uma manipulação de que isso aqui tem vida. Então, a quantidade de desenhos colocado aqui não me passa essa sensação. E aqui já fica a primeira explicação para vocês sobre por que o professor vai lá e bota 3 desenhos. Por que ele vai lá e bota 5 desenhos? Porque com a prática, você percebe que existe uma quantidade mínima de desenho a ser colocado que vai tornar essa animação fluida. Esse deslocamento das poses fluido. Senão vai ser só um animatic, né? Sai daqui, aí pisca para outra pose para cá, e a gente não completa o movimento. Então, seguindo a própria explicação da página 48 aqui do livro do Richard Williams, ele coloca, né, esse aqui como um extremo, e esse aqui também como um extremo. E o que a gente pode fazer? Tem 3 intervalos aqui, entre o frame 1 e o frame 5. Eu posso vir aqui no intervalo do meio, que é o frame 3, e desenhar, vou até usar uma linhazinha guia aqui, ó, e desenhar um intervalo aqui no meio, tá? Então, esse desenho que eu fiz, vou jogar ele um pouquinho mais para a direita, ele é um intervalo. Eu só pude criar ele porque eu tenho os extremos desenhados. Se eu não tenho os extremos desenhados, eu não tenho condição de colocar esse desenho em algum lugar. Eu preciso do 1 e do 5 primeiro. Para eu fazer o 2 agora, que vai ficar no meio entre o 1 e o 3, eu preciso do 3. Então veja que tudo tem uma ordem. A animação pose a pose, ela tem um pensamento. Eu penso de onde meu personagem sai, que é o extremo A. Eu penso aonde ele vai terminar o movimento, até onde ele vai chegar, é o extremo B. Aí eu penso no intervalo do meio e depois eu penso nos intervalos
que vão completar o restante do movimento. Quanto mais intervalo eu colocar, mais fluido. Então, no 2, como eu já tenho 3, eu desenho aqui uma bolinha no meio. E no 4, como eu já tenho 3 e o 5, eu desenho outra bolinha no meio. O que vai acontecer com a minha animação? Ela vai ficar um pouquinho mais fluida, ela vai completar mais aquele gap de pulo que estava dando entre um extremo e outro, mas ela ainda não tem os princípios de aceleração, de desaceleração. Ela não traz os demais princípios para tornar isso aqui interessante. Isso aqui é só um entendimento básico. Né? Então, eu queria consolidar muito a questão para vocês dos extremos, dos intervalos. Né? Isso aqui é um intervalo, o 2 também é um intervalo. O 4 também é um intervalo. E como que está intervalado, como que está o timing dessa intervalação? Se a gente puxar aqui um risquinho para cada pose, ó, e eu puxar esses risquinhos aqui, correspondendo a cada desenho, a gente vê que a distância entre um risquinho e outro, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ela está constante. Então, isso aqui se chama na animação timing constante. E olha que interessante, você precisa entender a nomenclatura extremo, pose extrema, intervalo, time chart, time constante, pose to pose, para avançar a partir disso aqui e conseguir entender os demais princípios. Tá bom, como que eu não deixo constante agora? Como que eu desacelero? Aí você vai mudar a posição dos intervalos. Né? Essa quantidade de desenhos colocados aqui, elas não trazem para gente um entendimento de cena. Tá muito ainda, tá muito rápido, tá on-ans, né? Ó, tem um desenho novo a cada frame. Então, a animação on-ans é quando você muda, a cada frame você muda a posição do desenho. Então, tem uma maneira de deixar isso aqui, trabalhar melhor o espaçamento disso, deixando essa animação on-choose. Então, on-choose, a gente vai aumentar a exposição para cada desenho. Então, com isso, a gente já dá uma desacelerada. Porém, eu precisaria de mais intervalos para essa animação ficar fluida. Então, quando você vê isso aqui, ó, tá rápido e falta desenho no meio, porque você vê os desenhos. Tá, 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 tá. O seu cérebro consegue congelar e ver o frame. E uma boa animação, você não vê frame. Você vê o personagem totalmente fluido em tela. Então, aqui, por exemplo, para a gente trazer uma fluidez maior, eu poderia eliminar, aumentar aqui a quantidade de intervalos, eu elimino e eu venho no meio do meio de novo e vou criando mais. Ó. Eu vou colocando um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Eu ainda estou em constante, tá? Eu não quero trazer entendimento de aceleração e desaceleração hoje, senão vai ser muita coisa. Só que eu vou completar. Ó, então, o que eu fiz? Eu aumentei o tempo. Olha a gente adicionando a questão tempo aqui agora. Porque a gente estava falando basicamente de espaço até agora. Mas eu aumento o tempo dessa cena e eu adiciono mais intervalos no meio do movimento. Veja que eu não preciso deixar um once para ficar fluido. Basta eu adicionar mais intervalos. Ó. Então, o que acontece? Ficou mais lento, mas eu consigo enxergar, eu consigo atingir uma fluidez ainda um pouquinho maior. Ah, eu não quero mexer mais no tempo, porque se a gente começar a empurrar mais frames aqui, ó, se eu for empurrando mais frames, mais frames, mais frames, mais frames, mesmo que eu não coloque intervalo ainda, ó, a animação ela vai ficar cada vez mais lenta. Eu vou por mais intervalos, vai ficar mais fluido,
mas vai ficar lento. Então, se eu não quero que isso aconteça, eu quero travar o tempo da cena aqui, ó. Então, ó, eu quero travar aqui em 18 frames. 18 frames é 1,5 segundo. A 24 FPS vai dar 1,5 segundo não, desculpa. Vai dar um pouco mais de meio segundo, na verdade. Porque 12 frames é meio segundo, né? Mais 6 frames. Então vai dar um pouquinho mais de meio segundo. Não dá nem um segundo de tempo de cena. Como que eu deixo mais fluido? Aí sim, eu intervalo um antes. Isso porque a gente está fazendo time constante, tá? Por quê? Eu não vou mais empurrar na timeline esse desenho lá para frente, porque eu vou demorar muito tempo. 1 segundo, 1,5 segundo, 2 segundos. Quanto mais eu empurrar, mais tempo vai demorar. Então, uma das maneiras aqui para travar, ó, e deixar fluido, aí sim, é vir intervalando on once. Então, teria que eliminar aqui, ó, um intervalo de cada um. Então, tem gente que falou assim: ah, eu fiz não sei quantos desenhos aí, faço animações bem fluídas, precisei colocar 60 desenhos. É muito comum. Aquela animação do Floor Sack que eu mostrei na live com o Del Rey ontem, eu, eu animei depois em casa tudo on once. Eu já tinha feito ela tudo on twos, depois eu animei tudo on once. Se eu não me engano, de cabeça, eu acho que tem 178 desenhos, uma coisa assim. Eu lembro que era quase 200 desenhos. Para fazer, ali deve ter uns 3 segundos de animação. Ó. Então aqui, eu fui colocando mais meio do meio do meio do meio um once, não mexi no tempo de cena. Agora eu vejo um objeto se movendo. Né? Se a gente colorir isso aqui, depois, o cérebro ele preenche mais, tá? Como tá só o traço, a gente ainda vê o tracinho ali um pouquinho. Mas com tá um pouquinho de cor no fundo já melhora. Aqui eu atingi a capacidade máxima, né? A única forma de deixar mais rápido seria mexendo no FPS. Né? Eu colocar mais quadros por segundo aqui. Se eu colocar 30, por exemplo, vai ficar mais rápido. Porque ele vai ter que reproduzir 30 quadros para dar um segundo. Então, mas não é o caso, vamos manter a 24. Então, essa é uma maneira de tornar fluido e chegar lá na minha pose. A outra maneira, e aí eu vou criar um novo desenho aqui para não perder o que eu fiz, é trabalhando o espaçamento. Então vamos lá. Eu vou tirar todos esses intervalos aqui, mas bom que eu guardei a outra. Vou deixar a outra ali dormindo. Ó, esses números aqui já nem valem mais, né? O que eu posso fazer para tornar essa essa animação mais lenta ou mais rápida, sem mexer no timing, tá? Sem mexer na aceleração e desaceleração. O timing ainda é constante. Eu não vou mexer na distribuição dos intervalos. Eu posso, para deixar mais lento, eu posso aproximar o extremo. Acho que já deu a hora de eu tirar essas coisinhas aqui. Então, já está também na outra. Ó, o que eu posso fazer? Vou ligar aqui o OnSkin. Eu vou aproximar. Se eu aproximar o espaçamento de um extremo para o outro, ó, aproximei. Mas manter ele na timeline lá no frame 17 e adicionar intervalo, o que vai acontecer? Vai ficar mega fluido. Vai ficar mega fluido, só que vai ficar mais lento, porque eu encurtei a distância. A extremidade A para a extremidade B ficou mais próximo, fisicamente, no espaço. Então, o que vai acontecer? Ó? Vamos identificar aqui o meio. Eu vou colocar o intervalo aqui no 9. Ó. Então, o 9 vai ser o meio. Agora que eu tenho o meio, eu venho fazendo os demais meios. Então, eu vou vir aqui no 5. E vou colocar no meio. Aí eu venho aqui no 3. Como eu já tenho o 1 e o 5, eu posso encontrar o meio. Como eu já tenho o 5 e o 9,
No 7 aqui eu encontro o meio. Deixa eu puxar os handles aqui, peraí. Aí. Ah, por que você está fazendo assim? Ó? Tá tudo picado. Vou fazer aqui na frente de novo. Ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho 9 e eu tenho 17. Eu vou ter que intervalar o meio primeiro. Então eu venho aqui no 13, que é o meio entre esses dois, e faço essa referência primeiro. Ó, eu busco esse meio. Quando eu voltar para esse, ó, eu já tenho o 13 desenhado ali, então eu consigo trazer o meio. A mesma coisa aqui na frente. Ó. Então o que acontece? No play, ó, ficou mais lento. Por quê? Eu encurtei a distância dos extremos. Quanto mais próximo no espaço eu deixar um aqui do outro, e mais intervalos eu colocar, mais sensação de lentidão eu vou dar. Olha, ele tá percorrendo um espaço menor, fisicamente, mas como eu adicionei a mesma quantidade de intervalos do outro, ele parece mais lento para chegar. Então, deixa eu abrir os dois aqui para a gente comparar. Ó, um está indo mais longe. Ó. O extremo dele ele vai o dobro da distância. Eles percorrem ao mesmo tempo, só que um percorre uma área maior, o outro uma área menor, no mesmo tempo. Então, esse de baixo que está com o extremo B marcado, ele parece mais rápido. Ele até ultrapassa no meio do caminho. Ó. Ele sai do mesmo lugar, mas ele ultrapassa. Parece que ele está indo mais rápido. Então, quanto mais longe eu colocar um extremo do outro, mais velocidade eu vou ter, desde que eu não mexa aqui na timeline. Então, se eu travar frame extremo A no frame 1, extremo B no frame 17, e eu travar e nem não mexer, quanto mais longe colocar o extremo, mais velocidade ele vai dar. Então, se eu criar uma terceira animação e colocar o extremo aqui fora da tela e não mexer na distância aqui de timeline, ele vai mais rápido. Então, eu queria trazer esse entendimento, porque muitos ficam preocupados assim. Eu fiz a bolinha deslocando de um ponto para o outro, mas eu não sei quantos intervalos eu coloco. Então, saindo desse exemplo básico aqui, eu vou para a subida da ball symbol. Quando a ball symbol sai do chão e ela atinge o extremo no ar. Então, quem já animou o ball symbol, até para quem não animou, tá? Vai fazer sentido. Sabe que a bolinha ela está no chão, ela vai antecipar e ela vai pular. Ela vai sair para o movimento. O que você tem aqui? Vamos na prática. Você tem as poses. Extremo, vamos olhar só esse trecho, tá? Extremo de saída aqui. Ela está saindo do chão. Ela já antecipou, ela vai sair. Então, esse aqui ele é um keyframe, tá? Nesse nosso exemplo aqui vai ser um extremo. E ele vai sair daqui e vai atingir, vamos a princípio por lá no mesmo 17. Ele vai atingir o extremo B. Tá? Então, deixa eu adicionar aqui uma reguinha. Ó. Ele vai atingir esse extremo aqui. Então, ali ela está com squash and stretch, né? Porque ela está fazendo uma alusão ali de velocidade. A gente usa o squash and stretch aqui para fazer essa alusão de velocidade. E lógico que a gente vai ter aula sobre isso especificamente, tá? E vai demorar 17 frames para chegar naquele extremo. Vamos fazer um processo contrário? Vamos fazer uma engenharia reversa? Vamos fazer assim, ó, não preciso de intervalo nenhum. Como que seria? Papá, né? Trocou. Ficou pouco tempo ali embaixo, do nada já está lá em cima. Não quer me dizer nada isso. Vamos colocar um intervalo. Então a gente puxa esse extremo aqui para frente e a gente deleta esse aqui, liga o Uniskin e vamos intervalar aqui no meio. Então eu vou usar esse espaço aqui para quê? Para posicionar a minha bolinha e fazer a deformação dela começar a voltar ao normal. Então ela
ela ainda tem um pouquinho de... Peraí, bloqueia. Aí. Ela tem um pouquinho ainda de deformação e está no meio do movimento. Vamos dar o play. Funciona? Porque está constante, é meio do meio, e tem pouco intervalo. No espaço eu já determinei. O chão é aqui, o extremo do movimento é no final da minha cena. Beleza. O que eu preciso trabalhar agora é onde eu vou posicionar esses extremos na timeline. Quanto tempo eu quero que a pose, o extremo A, atinja o extremo B. Só com 5 frames aqui, ó. Tem nem um quarto de segundo. Não dá tempo de ter leitura dessa subida. Então eu vou lá e empurro mais um pouco. Aí eu vou ter que sair daquele time constante, porque se eu ficar na constante, essa bolinha ela não tem peso, né? O que que é o peso na animação? É você olhar para o objeto em cena e reconhecer o peso real desse objeto. É uma bola elástica, é uma bola de vôlei, é uma bola de boliche. A bola de boliche não faria isso. Ela não tem essa elasticidade para antecipar e sair aí com esse squash stretch todo. Então, se eu desenho uma bola de boliche e quero colocá-la nessa situação, vai ficar algo irreal. Exatamente, o Alexandre colocou ali, timing e spacing. E aí eu já estou encerrando a minha explicação, eu abro para dúvidas e interação aí com vocês, tá? O que eu vou fazendo agora? Eu vou usando esses desenhos já criados, que estão no meio, e vou adicionando mais meio do meio. Opa. Eu vou reduzindo agora, e aí a gente vai entrar em spacing. Eu não queria entrar profundamente em space agora, para justamente a gente entender com um time constante, ou seja, espaçamento igual entre cada intervalo, como dá para manipular a velocidade só mexendo na distância de um extremo para o outro e no posicionamento da timeline, onde que os keys estão na timeline. Só com isso é possível tornar mais rápido, mais lento, mais fluido, mais blocado. E aí o exercício que fica para vocês na semana é com a bolinha. Você pode fazer a moeda que o Richard Williams tem, um exercício da moedinha deslocando, ele vai mostrando o time constante, desaceleração. Vai movendo de um ponto A para um ponto B, um trecho curto, e põe bastante intervalo, para você ver ela lenta percorrendo um trecho curto. Experimenta fazer ela percorrer um trecho longo com a mesma quantidade de intervalo, para ver como que a velocidade muda. Experimenta fazer um trecho curto com pouco intervalo, para ver ela atingir uma pose a outra de forma mais rápida. Isso é o entendimento da animação Snap. Snap to pose é quando você sai do extremo A para o extremo B com pouco intervalo. Então o personagem está aqui falando, de repente ele vira. Você não vê intervalo, de repente ele está numa pose, de repente ele já está em outra. Então dá para trabalhar a posição do intervalo e a quantidade para você criar esse efeito. Então experimenta mover uma bolinha de um ponto a outro com um espaçamento razoável entre as poses. Né? Razoável que eu quero dizer não é nem tão próximo nem tão longe. E bote pouco intervalo para você ver a sensação do extremo A saltar para o B nesse snap, nessa forma magnética. Ele sai de uma pose e vai magneticamente para outra. E aqui, ó, só para finalizar essa subida, ó, quanto mais desenho eu empurrar aqui, mais eu jogar esse extremo B para frente da timeline e mais desenho adicionar aproximando o espaçamento, mais fluidez, mais redução de velocidade eu vou obtendo nessa animação, que é a famosa desaceleração. Então, eu preciso aqui nessa chegada no topo desacelerar. E por que eu preciso fazer dessa forma? Porque a força da bolinha está competindo agora com a força da gravidade. São duas leis físicas. Teve alguém em alguma aula minha que falou: Ah, não acredito que animação é física e matemática. Eu odeio física e matemática. Alguma coisa nesse sentido, alguém falou. E é a mais pura verdade, né? Se você entender do comportamento, entender da física, entender um pouco dessa razão matemática que tem por trás dos intervalos, você vai tornando o teu trabalho artístico cada vez mais
pensado, né, planejado. Tem uma ciência por trás. Lógico que em certo momento você vai precisar daquela intuição, daquele experimento que o animador tem quando está inspirado. Você precisa. E se eu quebrar uma regra aqui? Mas para a gente quebrar a regra, né, porque para toda regra tem uma exceção, a gente tem que dominar a regra. Não dá para a gente querer ser exceção antes de entender a regra. Então a regra, ó, nesse comportamento, deixa eu tirar esse negócio que pipocou ali. Ó, ela sai em velocidade e pela quantidade de intervalos colocados na timeline, pela distância entre o extremo A e o extremo B, que percorre uma distância considerável, e pela forma, o espaçamento que eu coloco os intervalos, fazendo esse timing chart aqui de desaceleração, ou seja, aqui no primeiro intervalo está no meio, o terceiro intervalo está no meio, o quarto intervalo está no meio, aqui está no meio, aqui está no meio, aqui está no meio, e eu vou parar por aqui, porque aí a gente ainda tem outras questões de intervalo em terço, enfim, que fica para uma próxima ocasião. Então, ó, veja que progressivamente eu saio dessa distância para essa distância, para essa distância, essa, e por aí vai até eu diminuir. E o último intervalo ali, cara, ser praticamente um desenho em cima do outro. Só que só o fato dele estar ali, preenchendo a minha timeline, se eu pegar esse mesmo desenho aqui, ó, tirar esse emaranhado aqui que está prejudicando a leitura. Vou dar até um girinho aqui para a gente modificar um pouco. Mas só vou subir um pouquinho, ó. Aqui deu uma entortada, né? Mas o que que eu estou querendo passar aqui? Eu estou tirando esse traço muito rascunhado para o traço não ficar vibrando, saca? Porque o traço vibrando no final vai dar um entendimento ruim. Ali. Mas tudo bem. Eu fiz deslocando só um pouquinho, com o traço vibrando menos. Eu posso até chegar nesse final aqui, ou antes, olhando só para esses dois últimos, e fazer um intervalo aqui no meio. E aí que vem os outros processos da animação depois, né? De limpeza de traço, tie-down, para você ir tirando esse rascunho aqui e colocando um traço mais preciso. Mas, ó, se eu animar esse finalzinho on ones, ó, a bolinha quase flutua. E isso é legal na animação porque traz essa plasticidade, essa vida para a animação que ela é um exagero da realidade. Tudo o que você viu aqui não é um conteúdo qualquer. Isso é base da animação, é fundamento de verdade. É o tipo de entendimento que muda completamente a forma como você anima, porque muita gente trava exatamente nesse ponto. Ela define as poses, mas não sabe onde colocar os intervalos, nem quantos desenhos usar para controlar o timing. Por isso, volta nesse vídeo sempre que você precisar. Volta para revisar e praticar de novo. Quanto mais você treina esse tipo de exercício, mais o seu olho de animador começa a mudar. E se você quer ir além desses exercícios e entender o caminho para evoluir de verdade na animação 2D, eu preparei um evento gratuito e online. Serão 3 aulas onde eu vou te mostrar as oportunidades do mercado, os fundamentos que fazem diferença nas animações e o que precisa existir no seu portfólio para começar a ser visto como animador profissional. O link para participar está aqui na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo.